Pronto, estamos gravando. Pessoal, é o seguinte, a gente está seguindo com um tema que a gente já vem falando há 2 aulas, pelo menos, né? Essa questão do controle social, da ordem, desvio, alguns conceitos aí eu estou abordando. A turma da noite tem aquele texto sobre se o direito penal é capaz de conter a violência, né? Que já começa com esse tipo de abordagem. Depois disso, a gente passou para o texto da semana passada, né? E hoje a gente inicia o texto aqui do Giddens. A turma da noite, eu acabei de mandar o texto, então não tem problema, até porque também a matéria de vocês, nessa sexta agora, à noite, é a matéria da aula passada da turma da manhã. Então, não tem problema de não ter lido, né? Também. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que nós temos aí um aprofundamento desse tema, né? Então, muitas coisas aqui, todos já tiveram acesso, certo? Embora nós tenhamos aqui um material novo, porque eu achei esse material bem interessante, bem didático, esse de hoje, que vejam que eu botasse para vocês, para aprofundar esses conceitos, certo? Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou aprofundando, então somente aprofundando esses conceitos que vocês já estão estudando nessas últimas semanas, certo? E a gente vai, nessa aula, mais clarear, né? Clarear os conceitos, e se vocês também tiverem algumas dúvidas ou algumas considerações, é bom que a gente compartilhe isso aqui, certo? Então, é basicamente isso. Se vocês puderem ter aí o PDF ao lado, seria interessante, certo? Seria interessante se tiver um PDF ao lado. Eu vou enviar. Eu posso aqui depois enviar uma nota de aula. Eu não fiz a do capítulo todo ainda, porque estou em processo ainda de escrita, mas eu vou enviar para vocês também, certo? Mas essa nota de aula é mais mesmo para eu acompanhar a minha própria aula do que mesmo algo que substitua o texto em si, porque fica muita coisa incompleta na nota de aula. Os exemplos que ele dão são muito importantes, certo? Quem já começou a ler o texto já está sabendo que o tema que o autor está trazendo é a questão do crime e do desvio, né? Crime no desvio nessa perspectiva que a gente vem falando nas últimas semanas. E aí o autor, ele inicia, deixa eu ver aqui a página, mas ele inicia a discussão rechaçando aquela opinião que hoje é senso comum, mas que já foi algo preponderante dentro do que se conhecia como criminologia. Deixa eu só encontrar aqui a página, pessoal. Que é a questão da teoria biológica, né? Da teoria biológica da criminalidade, né? Você tinha no século XIX, 1870, o texto inicia com essa ideia do César Lombroso. Tem até uma figura dele aqui. Eu não botei na nota de aula essas figuras porque está no PDF aí, vocês vão encontrar. Se vocês tiverem como vocês assistirem a aula e acompanharem no PDF, né? No meu livro, com uma edição mais nova, é na página 662. Eu não sei, era o PDF aí, então para mim que é uma edição anterior, e aí acho que ela tá, se não me engano, é o capítulo 8º nessa do PDF, que é no capítulo 21. Ele mudou mas o texto em si é o mesmo, certo? Então, assim, se você puder acompanhar aí, viu, crime e desvio, o capítulo, né? É bom que a gente vai acompanhando e lendo o material. Pessoal, ele inicia falando
da teoria biológica, né? Teoria biológica que justificava os índices de criminalidade a partir de uma questão mesmo orgânica do indivíduo, né? E essa teoria biológica, ela teve um amplo respaldo em meados da década de 70 do século XIX, 1870, mais ou menos, né? Ela teve uma hegemonia, né? Cesare Lombroso, que é um criminologista desse período italiano, ele ficou muito conhecido, né? Ele ficou muito conhecido por trazer esse tipo de discussão, né? Então ele fez, daqui tá a ilustração aqui no livro, ele fez todo um arquétipo, ele fez todo um estudo da formatação esquelética, né? da questão do tamanho das mãos, da espessura dos dedos, né? A questão do tamanho, né? Enfim, uma diversidade de condições orgânicas, biológicas, né? Que, segundo ele, favorecia alguns que tinham determinado arquétipo físico uma tendência maior à criminalidade, certo? Então, o que nós tínhamos nesse período, né, de forma hegemônica, era essa noção, certo? Era essa noção que hoje o próprio autor aqui ele vai dizer que não tem crédito nenhum, zero, do ponto de vista das ciências sociais, essa noção, até porque ela serviu, ela foi base, muitas vezes, para fortalecimento de preconceitos raciais, inclusive. Né? Quando você partia do pressuposto que determinada cor, determinada lugar onde o indivíduo nasceu e viveu, entendeu? Determinado tipo físico, determinada feição, né? Contribui para aquele indivíduo ser um possível criminoso ou não, ok? Então, que fique claro esse primeiro momento, né? E aí é importante, eu botei umas questões para você responder, né? E aí é importante você perceber o momento histórico disso, perceber, né, que isso já teve uma hegemonia, né? Isso aí, essa noção que eu acabei de falar para vocês, e isso era o que as pessoas achavam correto, né, na época, e que isso com o tempo se mostrou muito falho, né? Se mostrou muito falho por isolar um componente e limitar ao componente puramente biológico, né? Uma motivação que, com o desenvolvimento da sociologia, posteriormente, vocês precisam se lembrar de que a sociologia ela vai se originar a partir desse momento aí, né? Desse contexto histórico. Vocês lembram do Auguste Comte, lembram do Karl Marx, lembram do Durkheim, né? Então você já vê ali, nesse momento aqui, você vê também a origem da sociologia, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem aqui um isolamento de uma razão única, que seria uma razão puramente biológica, orgânica, como explicação da criminalidade, certo? Então, essa é a primeira situação, né? Hoje em dia, vocês estão escutando o que eu estou falando? E aí, Manuel? Boa tarde a todos. Tá me ouvindo, professor? Pode falar, Manuel. Eu não estou escutando, não. O senhor não está me ouvindo? Pronto, pode falar agora. Estou escutando. Eu tirei aqui o microfone. Vocês estão conseguindo escutar? Eu vou tirar o microfone.
Eu tô ouvindo o senhor falar bem, normal. Então pronto, vou tirar aqui, porque senão eu não escuto. Vai, pode dizer. Pronto. Professor, com relação a essa afirmação que o senhor fez aí, eles levaram em consideração caracteres biológicos para poder mostrar indícios de que um determinado grupo de pessoas teriam maiores probabilidades de serem criminosos. É isso? É isso que o senhor está falando, que foi defendido por esse autor? Ele fez um estudo, né, que classifica a periculosidade das pessoas a partir de determinados padrões orgânicos, né, de determinados padrões biológicos. Então, a partir da altura, a partir da espessura das mãos, a partir, enfim, uma série de situações específicas que ele foi mostrando o índice de potencial criminalidade de um indivíduo a partir dessas noções. Bom, eu gostaria de fazer uma observação aqui, certo? Não sei se faz. Uma observação com relação a esse tipo de metodologia. Uhum. Ainda hoje, não vou falar só com relação à criminalidade, mas diversos tipos de acontecimentos sociais, há, há um ramo da estatística que é empregado justamente para isso. Ele talvez tenha sido essa a base dele, eu não sei. Como eu falei, eu não conheço o autor, não li o material ainda. Mas, por exemplo, nós podemos ver fatores sociais, fatores econômicos, fatores, N tipo de fatores, e lançar numa metodologia estatística de contabilizar as maiores probabilidades daquele evento ocorrer, gerando uma função linear, entendeu? Existe, inclusive, um software da IBM chamado SPSS, que faz esse tipo de coisa. A gente pega inúmeros fatores, pode ser sociais, econômicos, políticos, e nós vamos pontuando ele. Aí ele vai analisar o estudo matematicamente e vai dizer o nível de pertinência que cada tipo de elemento daquele tem como resultado, uma correlação que ele tem. Então, ainda hoje isso é feito. Eu digo isso porque eu trabalho com estatística e é comum, é usual fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, não sei se foi essa metodologia que o autor utilizou, mesmo porque é uma metodologia que eu vem falando, que ele vem falando antigamente, né? Mas isso nos dias atuais é empregado, a gente pode empregar. Por exemplo, quando eu não tenho uma fórmula, uma função qualquer para uma determinada coisa, eu posso fazer inferências estatísticas através das funções que levam em consideração esses fatores, N fatores que podem ser elencados, entendeu? Claro que nunca vai englobar tudo, mas ele pode dizer o quanto que cada fator desse aí tem de correlação com o resultado. Manuel, a gente tem que. Seria interessante ler o livro, né? Antes, porque isso que você está dizendo, ele, na verdade, corrobora mais, talvez, certo? Talvez. Eu não, pelo que você falou, também deveria aprofundar mais esse nosso diálogo, mas eu acho que ele contribui mais com a noção mais moderna do que se entende hoje como razões da criminalidade, certo? Que são essa complexidade que você atentou aí, né? Essa complexidade de fatores. O que nós estamos vendo aqui no momento histórico é apenas o isolamento do ponto de vista biológico, certo? Nós estamos falando aqui de 1870, certo? E nós temos aqui um isolamento, como eu falei a você, o isolamento da perspectiva biológica, certo? Você não tinha aqui outras razões ou uma complexidade que contribua, certo? Agora, do ponto de vista estritamente biológico, que é o que o César Lombroso fala aqui, acho muito improvável de que exista, certo? De acordo com o que está dizendo aqui, né? Certo? Partindo do pressuposto da argumentação dele aqui, certo? Eu acho muito difícil que ainda exista. Por quê? Porque isso, de acordo com a classificação que ele fez aqui, é algo assim que remete a primeiro, uma culpabilidade do indivíduo sem nem antes ele já ter cometido algum crime que seja, né? Ou seja, você já tem uma tendência a dizer que aquele perfil biológico ele é perigoso
pelo fato dele ter aquele perfil biológico, entendeu? Fazendo uma analogia com o mundo de hoje, é como se eu dissesse assim, o negro, ele tem mais chances de ser ladrão, entendeu? Do que um branco, né? Seria algo desse tipo, entendeu? Seria algo mais ou menos nesse tipo, né? Se você partir do pressuposto que ele está falando aqui, né? Quando você bota o componente biológico, né, na frente e diz que aquele perfil, aquele arquétipo, ele tem mais tendência à criminalidade, tá entendendo? Seria perigoso mais ou menos a esse ponto, né? E aí você não, por exemplo, você não atenta, né? Eu digo assim, a pesquisa aqui, quando se isola apenas esse componente, ele não se atenta a outras variáveis que são muito mais importantes, que na verdade são muito mais determinantes, porque o componente puramente biológico, a meu ver hoje, não se justifica. Ninguém aqui pode, em sã consciência, hoje defender que determinado tipo de perfil biológico ele tem uma tendência maior à criminalidade por conta do seu organismo, né? Por conta desse perfil. Nós podemos analisar razões outras, né? Que pode contribuir para que determinado tipo de população tenha mais criminalidade do que outro. Por exemplo, no Brasil, né? Um país latino-americano. Por que o Brasil tem mais criminalidade do que Noruega, né? Aí uma explicação puramente lobrosiana vai dizer o quê? Vai dizer ou que é por causa do meio ambiente, da temperatura, né? Que antigamente tinha essa noção, nessa época dele aqui, tinha a noção de que o indivíduo que nascia em ambientes com clima quente tinha mais propensão à violência. Ou então, a cor mesmo, né? Era muito ressaltada essa questão da cor. Não era quem era ariano, ele tinha muito menos propensão ao crime e à violência. Entendeu? Essa era uma explicação. Inclusive, Manuel, essa explicação, a partir desse núcleo aí, duro, a partir dessa noção, foi que, por exemplo, surgiu outras teorias aqui no Brasil. Por exemplo, a teoria do branqueamento, né? O que era a teoria do branqueamento? Você partia do pressuposto, você engolia essa teoria do Lombroso, né? Você partia do pressuposto que essa teoria ela era válida e era correta. Então, a partir disso, você começou a fazer políticas públicas para branquear a população. Então, o que é que foi feito? Justamente nesse período aqui, né? Que coincide com o período da libertação dos escravos, né? Aqui no Brasil. O que é que foi feito? Teve a libertação dos escravos, ao mesmo tempo não teve um investimento maciço, né? Frente aos escravos libertos, né? Você não teve um investimento que era para ter tido, um investimento em educação, massificasse naquele tempo, a pessoa tivesse universalizado a educação em 1890, com a primeira Constituição republicana. Se tivesse massificado isso, provavelmente os índices de violência hoje seriam outros, né? A igualdade social nossa hoje seria outra, né? Talvez os índices de classe média, que eu tanto repito aqui para vocês, fossem níveis de primeiro mundo. Mas o que foi que fizeram? Tinha-se essa noção que eu falei para você, que é uma raiz lombrosiana, né, do César Lombroso, tinha uma concepção dessa. E aí o que foi feito aqui no Brasil? Deixaram essa camada da população ao Deus dará e fizeram incentivos para que imigrantes europeus viessem para cá, né? Então, nesse tempo aí, começou a vir o quê? Começou a vir italianos, alemães, em massa, né? Que foram se instalando no sudeste, sul, sudeste do Brasil. E acreditava-se até então que se o Brasil fosse predominantemente branco,
nós iríamos ter um desenvolvimento social, assim como era o mesmo desenvolvimento na Europa, certo? E isso, obviamente, se mostrou algo falho, né? Se mostrou falho. Outras teorias que eles fizeram, que segue essa noção de teoria do branqueamento aqui no Brasil, foi, além de trazer o imigrante, ele dizia que o cruzamento entre raças, brancos com negros e tal, isso ia gerando um branqueamento ao longo das gerações. Né? Tem aqui imagens de pinturas da época, depois eu posso mostrar a vocês aqui, que tinha justamente essa conotação, tá? de dizer que era importante para civilizar o povo brasileiro a inserção do povo de índole europeu. O que é isso? No fundo isso é uma desdobramento da teoria do Lombroso, né? No fundo é esse desdobramento. Talvez essa sua fala muito bem pontuada não significa, por isso que eu peço que você leia o texto, porque talvez ela não signifique exatamente a teoria lombrosiana, certo? E eu duvido muito que tenha um componente biológico hoje em dia, sério, né? Até o autor diz aqui. E aí nós temos a teoria puramente biológica da criminologia, que é essa. Essa daí está totalmente defasada e ninguém mais considera. Existe uma teoria que é uma teoria psicológica da criminologia, né? E aí essa teoria psicológica é que eu vou falar agora. Essa teoria psicológica, o autor aqui que eu estou estudando, e aí é bom você ler, o autor aqui que eu estou estudando, ele também rechaça, certo? Ele também rechaça e dá as motivações dele aqui. Cabe a nós aprofundarmos, né, esse debate ou não. Mas ele também rechaça e dá as razões dele aqui. Teve alguém, não sei se foi você, Manuel, foi algum aluno que me mandou um livro que parece ser muito interessante, eu não tive tempo de ler, realmente, mas era um livro sobre que envolvia essa questão psicológica, né, na influência da criminalidade, né? E aí parece ser um livro bem interessante, tá lá guardado para eu ler no momento que eu puder ler aqui. Mas vamos, por enquanto, para o momento, para as críticas dele aqui, né? Do autor frente à teoria psicológica, porque nós temos duas teorias aqui, né? Nós temos a teoria biológica, essa já está rechaçada, embora do ponto de vista do senso comum ela ainda esteja válida, perceba. Ela está rechaçada do ponto de vista da ciência, né? A ciência evoluiu de um modo que hoje ela não vai concordar com isso jamais. Mas o senso comum, essa teoria do Lombroso, ainda é presente e existente, né? Está na cabeça das pessoas, né? As pessoas tendem a biologizar, né? Esses padrões, que são construções sociais, mas elas tendem a naturalizar como se fossem padrões biológicos, certo? Nara, acerca disso eu posso relacionar também com a classe social. Relacionar o que com a classe social, Nara? Se quiser comentar aí, falar alguma coisa, tá, pode falar. Professor, só mais um adendo aqui. Sim, Então, Emanuel. assim, ele levou em consideração o que ele tinha naquela época, né? É o estudo que ele tinha naquela época. Era a tecnologia que ele tinha. Era pegar um grupo de pessoas e deduzir empiricamente. Então, ele só levou em consideração de acordo com o que ele possuía. Ele não tinha ferramenta, não tinha tecnologia. Acreditou que não tinha outras fontes filosóficas para poder se apoiar, que pudesse dar um embasamento como é que eu posso dizer, mais concreto do que poderia ser, né? Então, eu imagino que é por isso que esse autor começou por esse tipo de situação, puramente biológico, aí viu que não deu certo, aí passou para o psicológico. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Assim, não dá para a gente dizer, no fim das contas, Emanuel, o que...
claro que a gente tem que entender todo o autor pelo contexto da época dele, né? Tem que entender todo o autor para você ver, né? Era normal naquela época ter esse tipo de entendimento, né? Se hoje nós ainda temos esse reminiscência disso, imagine naquela época. Naquela época você tinha escravos sendo vendidos como animais, né? Pessoas sendo vendidas como animais. Então, assim, ou seja, era o normal, né? Como você também tinha, por exemplo, o machismo presente muito forte naquele tempo que era mesmo, né? Numa época em que a mulher não tinha outro espaço público a não ser ir para a missa, né? Mas não tinha espaço público de fazer uma faculdade, ou mesmo de estudar, ou mesmo de ter uma profissão, né? Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que nesse universo aí, e nesse universo é normal que os indivíduos eles tenham esse tipo de pensamento, né? Claro que ninguém vai cobrar dele um posicionamento de hoje, sendo que há 150 anos atrás, né? Mas ao mesmo tempo, aqui é uma reflexão histórica que nós estamos fazendo, né? É uma reflexão histórica para nós percebermos como foi que evoluiu a coisa. A coisa foi evoluindo, né? E ela teve uma origem. A origem foi essa daqui. É a origem que faz com que você estude as razões da criminalidade. Mas isso começou naquele tempo e foi evoluindo, né? Então, esse é o momento. É como eu te disse, né? No ponto de vista biológico, isso está muito ultrapassado. Podemos discutir a teoria psicológica, né? Podemos discutir aqui a teoria psicológica, que aí é outra discussão que a gente pode ter. Mas, do ponto de vista da teoria biológica, que é essa que eu falei aqui para você, sim, né? Está ultrapassado. Nara Rubia sobre a teoria biológica da criminalidade. Né, Nara? Nara, o que nós. Daqui a pouco a gente vai complexificando as coisas, certo? Eu queria primeiro que você entendesse essa parte aqui, esse início, e aí depois a gente vai passando progressivamente, que é para a gente não ir atropelando algumas coisas. Mas obviamente, as razões são diversas, né? As razões da criminalidade de hoje são diversas. Vou mais longe. Tem uma teoria que está aqui presente no livro. Ele vai questionar, inclusive, vai fazer com que você reflita, inclusive, sobre os tipos de crime, né? Mais na frente a gente vai falar sobre isso. Ela vai fazer com que você reflita sobre os tipos de crime, sobre o que é crime, né? Nas sociedades, porque isso vai mudando, né? O que é crime numa sociedade pode não ser noutra sociedade. Isso vai mudando. Isso vai depender da correlação de poder, né? Que vai definir o que é crime e o que não é, né? Outra coisa, inclusive o que é criminoso. A correlação de poder, pessoal, vai definir o que é criminoso e o que não é, né? Em muitas sociedades. Se você ler aqui o texto, você vai perceber, né? Você vai perceber que existem esses componentes aí. A questão da rotulagem, a questão do etiquetamento, que está aqui no texto, que a gente vai ver mais na frente. Mas tudo isso faz com que a gente se questione. Por exemplo, com relação a um crime que aqui no Brasil uma pessoa negra cometa e uma pessoa branca cometa, uma pessoa de classe média alta aqui no Brasil, se ele cometer determinado tipo de crime, é muito comum, não sei se vocês já perceberam, mas é muito comum jornais, manchetes de jornais, quando é uma pessoa negra fazendo foi encontrado, sei lá, alguma maconha, né, no bolso daquela pessoa e tal, vou dizer até uma coisa maior, uma quantidade maior, mas já é taxado de traficante, né? Se for uma pessoa branca, será que é assim que funciona?
será que já é taxado de traficante? Eu estou dando aqui esse exemplo, mas tem vários outros, né? Mas o fato é que é isso que eu estou dizendo, né? Eu estou antecipando aqui alguma explicação que eu vou dar mais na frente, mas já é nesse sentido, né? É dizer que, inclusive, o crime ele é algo relativo, vai depender do que qual classificação as sociedades decidiram para citar algo como crime ou não, é o primeiro ponto, e também do criminoso, né? A gente pode saber o que é crime, ok, crime é isso aqui. E o criminoso, quem é? Também é relativo, depende. Tem algumas considerações aí que as pessoas podem relativizar isso, né? Então, assim, a coisa é muito mais complexa do que o preto no branco, tá entendendo? Essas são as questões que a gente pode antecipar aqui, mas eu estou antecipando algumas coisas, eu acho melhor a gente ir com calma, porque o texto exige essa... Eu acho esse texto aqui bem didático, mas ele exige uma certa etapa para você ir chegando lá, né? E aí, como eu falei para vocês, se vocês puderem acompanhar no PDF, eu acho que no PDF é capítulo 8, crime e desvio, no meu livro é capítulo 21. Já adiantando um pouco o capítulo, ele vai falar sobre as teorias psicológicas, e aí já entra já num debate já mais atual do que das teorias biológicas. A teoria biológica está ultrapassada. Teoria psicológica, apesar de o autor aqui rechaçar, nós ainda encontramos alguns estudiosos que estudam sobre isso, mas vamos ver aqui a opinião deles sobre as teorias psicológicas, né? Tá aqui, vou ler para vocês e a gente vai fazer a reflexão. As teorias psicológicas da criminalidade podem, na melhor hipótese, explicar apenas alguns aspectos do crime, certo? Embora alguns criminosos possam possuir características e personalidades diferentes do restante da população, é altamente improvável que a maioria dos criminosos a possua, certo? Essa é uma primeira consideração que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que pode existir, né, um criminoso que a razão dele ser assim é por um componente puramente psicológico. Ele está dizendo que existe isso, mas é dentro da população carcerária algo que não chega nem a 20%, não chega nem a um número significativo, certo? De que explique as razões da criminalidade. Aí é importante, eu não vou ficar aqui lendo o texto todo, né? Por isso que eu peço que vocês leiam, mas ele vai dando continuidade aqui, né? E vai dizendo por que ele afirma isso, né? Por que ele afirma isso? Então ele também não vai considerar a teoria psicológica como algo relevante, embora ele não questione que ele possa existir um ou outro, né, no mundo da criminalidade que tenha sim um componente psicológico que o explique. Eu acho que eu até falei aqui para vocês semanas atrás, principalmente para o pessoal da noite, sobre essa questão de que tinha lá um cara que o pessoal chamava ele para matar uma pessoa, ele ia, né? Não sei se lembra quando eu falei isso, turma da noite. Tem, né? Ou seja, tem tipos que se enquadram nessa situação. Mas aí o que está dizendo não é algo que você possa, relevante do ponto de vista científico, porque é algo assim na faixa de 1%, 2%, entendeu? Enquanto tem aí 95% da população que comete crimes que não segue esse padrão.